Formação sobre avaliação das hipóteses de escrita. Ler e escrever não são habilidades naturais. Elas devem ser ensinadas e precisam da maturação cerebral e de outros fatores para que se concretizem. Crianças, num período de alfabetização, no primeiro ano principalmente, elas chegam na sala e a maturação cerebral não foi totalmente desenvolvida. Então é necessário que a linguagem que vamos falar com essa criança seja de fácil entendimento, que seja através do brincar, da ludicidade, dos jogos. Então, é preciso que essa criança consiga aprender. E para que ela aprenda, tem que ser da maneira mais fácil para ela e não para nós. Emília Ferreiro traz para a gente uma fala muito importante nessa formação. Quando uma criança escreve, tal como acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras, está oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para ser avaliado. Aprender a lê-las e interpretá-las é um longo aprendizado que requer uma atitude teórica definida. Ou seja, a Emília Ferreiro e a Anna Teberovsky, elas trazem que se uma interpretação for feita errada, nos levará a uma intervenção errada. Então, quem nunca, né? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Você pega o campo semântico que você fez com a criança, e aí você está em dúvida do que essa criança produziu. E aí você vai para a sala dos professores, ou pega um colega na hora do seu HTP e fala assim: cara, o que você acha que é essa hipótese de escrita aqui? E aí a pessoa fala: eu acho. Não sei, eu acho que é silábica com valor. Aí você fala: não, mas olha aqui, ó, nessa hora ele não associa ao som da letra. Eu acho que é silábico sem valor. Aí a outra colega fala: não, é silábico com valor. Aí você fala: quer saber? Eu acho melhor eu colocar silábico sem valor, né? Eu vou puxar para baixo. Quem nunca fez isso, né? Que atire a primeira pedra. O que eu quero deixar claro que não é errado a gente refletir com os colegas, debater, pedir opinião. Porém, quando nós vamos fazer essa avaliação, nós precisamos ter uma fundamentação teórica. Nós precisamos ter um embasamento teórico. E a autora que realizou esse embasamento, essa pesquisa, é Emília Ferreiro e Anna Teberovsky. Eu costumo lembrar que na faculdade eu estava fazendo um exercício de avaliação de sondagem, e aí eu disse: eu acho que pode ser com valor. A professora colocou a mão no meu ombro delicadamente e disse assim: meu amor, você não acha. Quem tem a fundamentação é Emília Ferreiro e Anna Teberovsky. Me levou até a mesa dela e me deu o livro e disse: toda vez que você tiver dúvida em qual hipótese de escrita a criança está, leia a fundamentação teórica, busque o embasamento teórico para que a sua intervenção possa ser validada. E uma outra fala da professora também que me deixou com bastante atenção nisso: não puxe para baixo. Então, a criança está na transição do sem valor com valor. Então eu vou pegar sem valor. Não, você vai para com valor. Porque lembrando o Piaget, a criança ela pega o que ela já sabe, com uma informação que ela não tem, ela faz a assimilação e a acomodação é a aprendizagem. E aí também nós temos Vygotsky. Eu sei o que a criança sabe, apresento algo que ela não sabe, para que com isso ela crie uma nova aprendizagem. Então, se eu tenho uma criança que está na transição de silábico com valor e sem valor, e ao invés de eu desafiá-la a desenvolver a hipótese com valor, eu puxo para baixo, trazendo atividade sem valor, essa aprendizagem vai demorar mais. Então, a aprendizagem consiste em desafios não muito difíceis, para que eu não desestimule, e nem fáceis, para que não fique uma coisa muito ruim.
E embora as hipóteses de escrita elas foram descobertas há muito tempo, elas sofreram evolução, né? Outros autores acrescentaram pesquisas dentro das hipóteses da escrita da Emília Ferreira e Ana Teberovsky, né? Então, o que nós temos? A Emília Ferreiro, ela traz as hipóteses pré-silábico, sem valor, silábico com valor, silábico alfabético e alfabético. Depois nós temos a Magda Soares. A Magda Soares, ela trouxe os termos de alfabetização e letramento, né? Então não basta somente chegar na hipótese alfabética. Eu preciso participar de práticas sociais significantes de leitura e escrita na sociedade dentro da escola, né? Não pode estar separado a alfabetização do letramento, né? E também tem a linha Henry, que traz o desenvolvimento da leitura e da escrita por meio da consciência fonológica. Ela também traz hipóteses de escritas um pouco diferentes da de Emília Ferreiro, né? E a Henry, ela vai falar sobre a língua inglesa, né? E além dessas contribuições, nós temos ainda a neurociência dentro da educação, a educação baseada em evidência, né? O que a neurociência da leitura traz hoje? O cérebro, ele precisa estabelecer caminhos entre sons e falas, né? É preciso entender que a escrita é a representação da fala. A letra é o desenho do som que sai da nossa boca. E aprender isso exige prática guiada, exige instrução clara, exige fundamentação teórica para que ela possa ocorrer de forma correta. Então, uma alfabetização eficaz, baseada em evidência, vai integrar a hipótese de escrita das crianças, que são as hipóteses construtivas da Emília Ferreiro, onde a criança elabora hipóteses sobre a escrita e, com isso, o errar faz parte do processo de aprendizagem por meio da reflexão, que é diferente, né, de quando a gente estudava. Quando nós fazíamos um ditado e errava a palavra, nós tínhamos que fazer aquela palavra certa 50, 100 vezes, para que nós memorizássemos como é que se escrevia. Com a hipótese da Emília Ferreiro, que é uma hipótese construtiva, né? A criança vai refletir sobre o seu processo de escrita. Outra ação para a alfabetização ser consolidada é o ensino explícito do sistema alfabético e consciência fonológica. Quem traz essa teoria são os autores a Henry, o Goswami, Adas, Burney. O que eles trazem? Que a consciência fonológica e o princípio alfabético precisam ser desenvolvidos. A criança, ela precisa perceber e manipular os sons da fala. Isso é o desenvolvimento da consciência fonológica. Precisa ter o ensino da correspondência fonema-grafema, né? E nós precisamos também oferecer muitas, mas muitas situações reais de leitura e escrita com intervenções, não somente cópias. Além disso, no processo de alfabetização, precisa apresentar práticas sociais significativas de leitura e escrita. Quem traz isso é a Magda Soares, Street, Barton. O que eles falam? Não é somente codificar, decodificar. É transformar som em letra, transformar letra em som. Não é somente isso. Eu preciso criar situações de leitura e escrita que tenham significado para as crianças. O que é ter significado para a criança? São situações de leitura e de escrita que vai acontecer na escola, porém fora dela a criança lembre desse aprendizado, ou que aconteça fora da escola, que ela possa relacionar com o que ela aprenda dentro de sala de aula. Isso é aprendizado de leitura e escrita significativa. E aí eu vou dar um exemplo, né? O aniversariante do mês. Então, a sala, todos, um cartão grande com uma cartolina, para o aniversariante do mês, todos escrevem uma mensagem para esse aniversariante,
ou não sabe escrever, assina um nome. É uma situação significativa. Por que eu estou fazendo isso? Porque é para o meu amigo, tem um contexto, tem um significado, será importante. As outras crianças esperam pelo seu aniversário para receber o seu cartão feito pelos colegas. E aí, como é que faz essa sondagem? Como se realiza essa sondagem? Existem algumas regras que precisam ser seguidas para que ela possa ter qualidade, para que a gente possa avaliar e ter uma intervenção de qualidade, né? Então, a primeira é escolher um campo semântico. O que é um campo semântico? O campo semântico é um conjunto de palavras ou expressões que estão relacionadas por um significado comum, um conceito central, ou seja, um mesmo tema. Fruta, animal, material escolar, né? E por que precisa ser o mesmo campo semântico? Porque o objetivo da sondagem é investigar como a criança pensa e escrita, e não o que ela sabe sobre a palavra que ela vai escrever. Quando eu coloco palavras diferentes para essa criança, ela vai focar no tema e não na estrutura fonema-grafema, que é o que eu quero que ela foque. Desse modo, quando eu isolo o conhecimento de mundo dessa criança, eu quero que ela foque exclusivamente na compreensão do sistema de escrita. Então, o meu campo semântico ele precisa existir. Eu já vi sondagens que estão assim: apontador, camelo, caju, bis. São palavras que não estão dentro de um campo semântico. Então, essas palavras, elas não vão me ajudar muito no que eu quero, né? Na verdade, elas podem interferir no resultado dessa sondagem. Então, dentro desse campo semântico, eu vou ditar uma lista com 4 palavras. Essas palavras precisam fazer parte desse contexto da criança. Após ditar as 4 palavras, eu vou ditar uma frase. E dentro dessa frase vai existir uma palavra da lista. Além disso, essas palavras precisam ter uma ordem. A primeira palavra polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, respectivamente. Por quê? Porque a criança vai pensar essa escrita, baseada no som da fala. Então, nós vamos começar a ver a reflexão que ela faz sobre essa escrita, né? Além disso, precisam ser palavras que fazem parte do contexto da criança. Eu vou citar um exemplo. Teve um ano que nós tivemos uma unificada e o campo semântico era fruta e a fruta monossílaba era nós. Qual é a criança que sabe o que nós é uma fruta, né? São raras as crianças que têm esse conhecimento de mundo. E aí, o que aconteceu? Estava eu ditando as palavras. Quando eu disse nós, a criança olhou para mim e disse assim: mas nós não é fruta, nós é gente. Naquele momento, ela não estava mais pensando como se escreve. Ela estava pensando no significado da palavra. Todo o objetivo da minha avaliação ali caiu por terra. Porque o foco que eu queria que ela estivesse, ela não estava mais. Então, a palavra precisa fazer parte do contexto da criança. Precisa ser algo que ela conheça. Quando eu dito a palavra, a cada palavra ditada, eu preciso que a criança leia a palavra que ela ditou. Ah, Renata, mas ela não lê. Ela lê. Então, você ditou lá, gelatina. Ela escreveu do jeito dela. Aí você fala, lê o que você escreveu. Aí ela falou assim, mas eu não sei ler. Aí você fala, mas você escreveu gelatina, lê para pro gelatina. E ela vai colocar o dedinho e vai ler para você. Se ela não fizer essa leitura, você não tem como fazer a avaliação da hipótese de escrita. Atente-se a isso. A hipótese de escrita só poderá ser definida diante da leitura feita pela criança. Somente assim você vai ter a hipótese que a criança está.
Se ela não realizou a leitura da palavra depois de escrever, você não tem como saber em qual hipótese ela está. Uma informação mega importante. Todas são, mas essa eu acho que também é fundamental. A forma como eu dito a palavra é de extrema importância. Eu não posso, em nenhum momento, dar pistas para esta criança. Renata, eu sei que na oralidade ela é alfabética, chegou lá, ela escreveu errado, mas eu sei que ela sabe, então deixa ela te mostrar o que ela sabe. Uma coisa é quando eu falo, outra coisa é quando eu escrevo. Portanto, o professor não pode dar pistas. Então, vamos lá. A palavra é gelatina. Você vai dizer gelatina. Acabou. Professora, é com G ou com J? Não sei. Eu costumo dizer que naquele dia que eu faço a sondagem, eu caí, bati a cabeça, esqueci tudo, não sei de nada. Eu não posso falar gelatina. Eu não posso fazer isso. Em hipótese alguma, porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou induzindo a criança a uma hipótese. Ela precisa se ouvir para escrever. Ela precisa repetir a palavra para escrever. Então eu digo gelatina. Aí eu falo para ela, fala gelatina. Ela fala gelatina. Então escreve. E aí ela vai escrever. Eu não posso dizer gelatina. Não, eu não posso fazer isso, gente. Eu estou induzindo. Essa sondagem, se você fez dessa forma, ela não tem validade. Você induziu a uma resposta. A sua intervenção não vai estar correta. Então, ao ditar a palavra gelatina, pipoca, suco, pão, pronto. A frase, o pão estava quente. Acabou. É dessa forma que você vai fazer o ditado das palavras. Você não pode silabar, você não pode dar pista, você não pode responder absolutamente nada. E ao final de cada palavra, não é ditar as 4 palavras e pedir para a criança ler. Não. Gelatina, lê para pro que você escreveu. E fazer a marcação de como foi a leitura. Se ela leu globalmente, se ela leu silabando, fazer a marcação na palavra que ela falou. Além disso, ditar uma frase que tem uma palavra na lista. Por quê? Para saber se essa criança ela vai escrever de uma forma diferente do que ela fez na lista, se ela vai usar a estratégia de buscar na lista a palavra que ela escreveu. Tudo isso é avaliado no momento da sondagem. E é importante. É legal que o professor faça anotações das falas das crianças enquanto elas estão refletindo sobre escrita. Isso ajuda muito na avaliação que você está fazendo, né? E aí, a hipótese de escrita, ela será definida sempre pela lista de palavras e não pela frase. É muito comum a criança estar alfabética, lá nas listas, quando a gente vai avaliar, ela está alfabética. Mas aí, o professor olha a frase e fala assim, não, ele é silábico alfabético, porque ele não fez a construção de frase. Não tem como avaliar uma hipótese de escrita pela frase. Ela precisa ser avaliada pela lista de palavras, porque a escrita de uma frase, ela requer muitas habilidades, ela requer muitos conhecimentos, que a criança na fase de alfabetização está em desenvolvimento. Então, eu nunca vou fazer a avaliação da minha hipótese de escrita pela frase que a criança fez. Eu vou fazer pela lista. Então, por que eu coloco a frase? Por que a gente dita essa frase? Para a gente avaliar se essa criança consegue ter um mínimo de conhecimento da construção de uma frase, né? Essa construção, esse desenvolvimento da escrita. Então, nunca se avalia pela frase. Eu já ouvi assim, ele é alfabético, mas olha essa frase, eu não vou colocar ele alfabético. Não é pela frase.
É pela lista de palavras. E aí, essa sondagem, ela precisa ser individual. Não tem como eu avaliar uma hipótese de escrita com a sondagem sendo feita no coletivo. Se o objetivo dessa sondagem é eu verificar como a criança pensa o sistema de escrita, como é que eu vou fazer essa verificação no coletivo? Essa criança precisa estar próxima de mim. Eu preciso ouvir o que ela fala enquanto ela tenta pensar sobre a escrita. Eu preciso observar os seus gestos, a sua fala naquele momento. Então, cabe a nós, professores, nos organizarmos, planejarmos o momento desta sondagem, né? Então, eu preciso criar atividades para que a sala faça enquanto eu faço a sondagem, explicar para as crianças o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, criar situações que eu possa realizar essa sondagem. Não dá para falar assim, eu não tenho como fazer no individual, eu vou fazer no coletivo. Não dá, porque a sua avaliação está comprometida quando você faz isso. A avaliação de campo semântico é individual, não é coletivo. Você precisa estar do lado dessa criança para saber como ela pensa o sistema de escrita. E aí agora eu vou explicar cada fase da escrita, quais os objetivos que a gente quer fazer, alcançar no caso, e o que a gente precisa fazer para alcançar. Então, primeiro nós temos a escrita pré-silábica. E aí, fazendo uma analogia com uma planta, a escrita pré-silábica, ela equivale a uma semente recém-plantada, né? A criança, quando está nessa fase, ela escreve sem relação dos sons com a fala. Ela entende que para escrever, ela tem que usar rabisco, letras, números. Normalmente, as letras que ela usa são letras que ela já conhece, que pode ser do nome ou de alguém muito próximo. Ela já entende que para ser escrita precisa ter uma quantidade mínima de caracteres, né? Então, é a fase inicial, é a pré-silábica. Quando essa criança está na fase pré-silábica, então ela pode usar desenhos, ela pode usar garatuja, que a gente fala. Eu tive um aluno que eu ditei a palavra, ele falou para mim assim, eu só sei escrever enroladinho. Aí eu falei, então escreve enroladinho para eu ver. E aí ele fez um monte de minhoquinha, né? E ali ele estava simulando a escrita da letra cursiva. Então as crianças, elas trazem alguma coisa pra gente, né? E quando a criança está na fase pré-silábica, qual é o meu objetivo? É fazer com que essa criança perceba que a escrita representa o som da fala. Então aqui, a criança na fase pré-silábica, eu tenho 2 objetivos. Fazer com que ela entenda o princípio alfabético, porque se ela não entender o princípio alfabético, nós não vamos conseguir fazer com que ela avance. Não adianta. A primeira coisa é desenvolver e ensinar o princípio alfabético. Ensinar que as letras do alfabeto possuem nome e som, que algumas letras possuem mais de um som. Explicar e desenvolver a consciência fonológica. A criança precisa entender que eu junto som de letras para formar sílabas. E eu junto som de sílabas para formar palavras. E a organização de palavras me dá uma frase. E a organização dessas frases vai me dar um texto. Ela precisa entender isso. Eu preciso fazer com que a criança tenha esse entendimento. Ela precisa saber manipular os sons da fala. E aí sim, eu consigo fazer com que essa criança avance na alfabetização. Então, quando a criança está na fase pré-silábica, o meu objetivo é perceber que a escrita representa o som da fala. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bingo, jogo com nome, palavra do dia. Gente, palavra do dia é uma atividade permanente fundamental para se compreender o princípio alfabético e desenvolver a consciência fonológica.
é uma atividade fundamental, né? E aí essa atividade começa com o nome das crianças, depois você vai repertoriando, ampliando o vocabulário. Assim, de suma importância a palavra do dia dentro de um ambiente de alfabetização. O silábico sem valor é o brotinho que começa a nascer, né? Cada sílaba é representada por uma letra, porém ainda não há consciência dos sons da fala. A criança ela já entendeu que ela vai escrever a quantidade de sons que sai da boca dela, porém ela não associa o som propriamente dito. Ela associa a quantidade de vezes que ela abre a boca. O objetivo com as crianças que estão nessa fase é ampliar essa relação fonema-grafema. Muitas crianças conseguem fazer essa associação de som com as consoantes, mas fica muito mais fácil com as vogais. Então, brincadeiras com vogais, jogos de músicas que utilizam vogais, jogo da memórias com vogais, ajudam muito para que a criança passe do sem valor para com valor. Vai ajudar muito. Então, a ênfase nas vogais ajuda a criança a passar esta fase. Em seguida, nós temos a silábica com valor, que é o brotinho mais desenvolvido. Cada letra representa uma sílaba também. Porém, o diferencial é que essa letra que a criança faz está relacionada com o som da fala, ou seja, ela consegue se ouvir. Então, na hora que ela vai escrever, é comum a criança escrever cavalo ou café com a letra K. Por quê? Porque é o que ela ouve, é o K do alfabeto. Ela está associando o som do que ela está falando. E aí ela vai representar. Então, neste momento, ela está se ouvindo e consegue representar cada sílaba com uma letra, dando ênfase ao som que ela está ouvindo. Então, qual é o nosso objetivo agora? É fazer com que a criança compreenda que nós vamos formar sílaba. E sílaba não é juntar a letra B com a letra A. Sílaba é a junção dos sons de duas ou mais letras. Então, é o som do B com A, que vai dar ba, né? E como é que eu vou fazer isso? Sílabas móveis, formação de palavras, atividades de ditado, mexe-mexe. Então, palavra do dia também ajuda muito. Então, a criança precisa entender aqui que sílaba não é juntar letras, e sim sons. Agora nós temos o silábico alfabético, que já é a árvore com galhos e folhas, né? Aqui nesse momento, a criança já entende que ela, para escrever, ela deve utilizar mais letras. Não dá para escrever uma palavra usando somente uma letra para representar sílabas. Só que às vezes ela vai fazer a sílaba juntando dois sons de letras, ora ela vai esquecer. E tá tudo bem, ela tá nessa construção do silábico alfabético. Então ela já compreendeu que precisa de sílaba, que a sílaba é a junção de duas letras. Desculpa, que a sílaba é a junção dos sons das letras. Então, é muito comum, né, a criança escrever palata e ela quis dizer macaco. Renata, tá louca? Se ela, na hora da leitura, ela mostrar as sílabas de macaco no que ela fez, ela é silábica alfabética. Ela já entendeu que para escrever ela usa sílabas. E que para fazer sílaba eu junto os sons de duas letras. O que ela não sabe aqui é quais sílabas usar. E agora, qual é o meu objetivo? Fazer com que ela entenda que todas as letras são necessárias. E que é necessário relacionar ao som. Quando ela relaciona o som da letra com a grafia, ela vai saber qual sílaba ela vai ter que usar. E aí, como é que eu faço isso? Leitura com destaque de palavra,
forca, caça-palavra, cruzadinha, palavra do dia, soletrando, atividades com brincadeiras, né? Então, isso faz com que a criança reflita sobre a escrita. E quando ela reflete sobre a escrita, e quando ela entende o som, ela consegue escrever. Eu vou dar um exemplo. Abacate. E aí, quando eu colocava o T sozinho, os meus alunos liam assim, abacate. E aí eu falava, por que vocês estão lendo assim? Eles falavam, professora, porque a letra T tá sozinha, então o som não é T, é T. O nome da letra é T, mas o som que ele faz ao ler é outro. Para ficar T, tinha que ter a letra E. Então, essa reflexão a criança precisa fazer. Só assim ela não vai esquecer de colocar a letra na sílaba. Quando ela entende o som, ela não esquece de colocar as letras necessárias na escrita. E aí temos o alfabético, né? Com a analogia, é a árvore com folhas e frutos, que é quando essa criança já domina a relação de som e letra, ela já domina que as sílabas são dois sons, de duas ou mais letras, mesmo errando na ortografia. Né? Mesmo que ela erre na ortografia, ela já está fazendo a relação fonema-grafema. E isso é estar alfabético. Qual é o nosso objetivo agora que ele chegou no alfabético? É avançar para a escrita ortográfica, ampliar o vocabulário, aprender a segmentação na frase, aprender a produção de texto, né? Ensinar ortografia, porque a nossa língua portuguesa, ela existe a gramática, e nós precisamos ensinar ortografia. E as crianças, se for de forma lúdica, divertida, de forma leve, elas conseguem aprender mesmo no primeiro ano. Ah, mas são muito imaturos. Não são. Vai depender de como você ensina. Lembra lá no início da formação, quando as crianças não aprendem como a gente ensina, nós precisamos ensinar de forma que elas aprendam. Com um linguajar fácil, com brincadeiras, com piadinhas, com musiquinhas. E assim elas conseguem assimilar. Parecem loucura, mas elas conseguem assimilar. Né? Alunos do primeiro ano, quando liam rosa, conseguiram entender que ao ler rosa, o S tem som de Z, porque está no meio de duas vogais. E eles sabiam por que tinha que ler daquela forma. E quando o amigo esquecia, o outro lembrava, porque eles sabiam a regra. E escrever ortograficamente é exatamente isso, saber a regra. E aí nós entramos no termo que é a escrita ortográfica, que vem de encontro ao que a Magda Soares trouxe sobre alfabetização e letramento. Ora, se alfabetizar e letrar é saber usar a leitura e a escrita dentro de um contexto social, eu preciso escrever ortograficamente. Então, para isso, nós, professores, precisamos ensinar. Não basta só chegar na hipótese de escrita alfabético. Eu preciso fazer com que essa criança aprenda a escrever corretamente, que ela consiga entender as regras de pontuação, que ela consiga corrigir suas produções, que ela saiba quando eu uso R, quando eu uso dois R's, quando eu uso o M antes de P e B. Isso são regras ensinadas. Assim como existem regras que não podem ser ensinadas, precisam ser memorizadas. São as regularidades da escrita, as regularidades da ortografia. E isso nós precisamos ensinar. As crianças não aprendem sozinhas, precisam ser ensinadas. Então, qual é o objetivo? A escrita ortográfica. Lembrando que através de jogos, brincadeiras, intervenções animadas, tudo fica mais divertido. Não é somente denominar regras, que é adjetivo, que é substantivo, dois R's, dois S. Não é isso. É fazer a reflexão, fazer a intervenção, debater, refletir, conversar sobre os usos no dia a dia. Tudo isso se torna mais significativo.
E aí vai uma dica. Quando a gente explica para as crianças que para aprender a ler e escrever elas passam por fase, igual um videogame, que são 5 fases, que a gente precisa saber qual fase a gente está para a gente melhorar, para a gente avançar, elas têm um objetivo. Vamos dizer assim, chegar na fase 6 ou chegar na fase 5. A fase 5 seria o alfabético, a 6 o ortográfico. Ah, mas elas vão se comparar. Não, elas vão se comparar a ela mesma. Hoje eu estou na fase 1. Nossa, eu já estou na fase 2. E isso cria um estímulo para passar de fase. Isso cria um ambiente de cooperação com um amigo para ajudar nas duplas produtivas. Eu espero que essa formação tenha contribuído para a prática docente. Muito obrigada. E a referência usada para a formação está no final dos slides. Até a próxima.